segura nas suas mãos a espada da verdade, a palavra da vida, o livro da vida, e abra, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11. Quero lembrar aos irmãos, ou avisar aos irmãos, que quando nós estivermos no outro tempo, nesse espaço maior que nós, em breve eu creio que, se o Senhor permitir, nós estaremos. Nós teremos um espaço, vamos chamar assim, de uma escola de obreiros, um lugar onde nós vamos preparar pessoas para estar trabalhando, seja em ministração da palavra, seja, vamos estar formando pessoas para estar trabalhando conosco, tá bom, querido? Você que tem um desejo de pregar a palavra, você que tem um desejo de estar evangelizando, nós vamos estar formando pessoas exatamente para isso, para áreas específicas assim para o trabalho da obra, tá bom? Então, eu creio que assim como quando nós começamos a cultuar lá, tivermos um espaço, nós vamos estar trabalhando nesse sentido, nessa direção. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Você encontrou? É importante que você encontre. Lucas, capítulo 17, depois que você encontrar, você procura o versículo de número 13, que é o que a princípio nós vamos estar lendo. Lucas, capítulo 17, verso 13. Onde está escrito assim: e ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eu vou ler mais uma vez. Que ficaram de longe. Aqui o sujeito está em oculto, está falando de algumas pessoas, mas que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Fecha os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos. Talvez você pensou em tantas coisas no dia de hoje. Talvez você já viu tantas coisas hoje, ou ouviu tantas coisas. Mas eu quero dizer para você, querido, que esses 10 leprosos tiveram a visão mais maravilhosa que alguém poderia ter. Eles viram o Mestre, reconheceram quem era o Senhor Jesus e sabia que no Senhor Jesus eles poderiam encontrar misericórdia. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, eleve o teu pensamento ao Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso e misericordioso. Eu gostaria que você apresentasse a tua vida diante da presença dEle. Eu gostaria que você pedisse para que o Senhor pudesse estar trabalhando, ministrando na tua vida, na área em que você tem necessitado, na área em que você tem necessidade. Eu tenho certeza, querido, que os ouvidos do Senhor não estão tapados e também a mão do Senhor não está encolhida, assim como diz a palavra. Deus amado, Pai grandioso, em nome de Jesus Cristo, Pai, as nossas vidas estão postas diante do Senhor. As nossas vidas, Deus, estão postas, ó Pai, diante do teu altar, diante da tua presença, porque nós reconhecemos, Deus, assim como essas pessoas, que tu és o Mestre. O Senhor é aquele que nos ensina, Deus, no caminho da verdade. O Senhor é Jesus, aquele que, assim como diz a tua palavra, que o nome do Senhor foi elevado, foi colocado acima de todo nome, no qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que tu és o Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui, ó Pai, na nossa simplicidade, Senhor, na nossa maneira de ser, mas reconhecendo também que o Senhor é o nosso Mestre, que o Senhor é aquele que nos ensina, que tu és o nosso Senhor, o nosso guardador, o nosso Salvador, o Deus que nos ajuda, o Deus que nos socorre nas horas mais inesperadas, o Deus que estende a tua mão poderosa. E nós estamos aqui, ó Pai, não de maneira diferenciada, Senhor, desses homens que estavam clamando a Ti, mas nós estamos clamando a Ti, Senhor, compadece de nós, ministra, Deus, aos nossos corações, às nossas vidas, porque nós queremos mais o Senhor. E assim como diz a Tua palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos, Deus, viver, não simplesmente, Deus, das coisas que estão ao nosso redor, mas nós queremos viver e sobreviver, Deus,
da Tua Palavra, porque ela sim é alimento para as nossas vidas, ela é o verdadeiro sustento para as nossas almas. Oh, Pai, ministra, Deus, as nossas vidas, aos nossos corações, porque nós queremos mais de Ti e sempre mais de Ti, Pai, em nome de Jesus. É o meu pedido, Deus, é a minha oração nessa noite. Amém, Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Pode se sentar, amado. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Irmãos, o Senhor Jesus, na sua passagem aqui pela terra, quando Ele pôs seus pés sobre essa terra, que Ele mesmo a criou, que Ele mesmo a formou, como diz o Evangelho de João, e relata também em Gênesis, Ele fez algumas coisas que, vamos dizer assim, contrariou as leis, ou o costume até mesmo de muitos homens. Muitos esperavam que Jesus ele viesse só para um grupo de pessoas, mas a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, o mundo todo. O amor de Deus se estendeu para o mundo, para toda a humanidade, e nisso incluía eu, incluía você, incluía o pior tipo de gente que existe na face da terra, o pior tipo de pessoa, o matador, incluía aquela pessoa que estrangula, enfim, todo tipo de pessoa. O amor de Deus se manifestou para todos. O amor de Deus se estendeu sobre toda a terra. Mas é lamentável quando nós olhamos para a palavra de Deus, e o próprio Senhor Jesus já disse isso, porque muitos haviam até mesmo virado as costas para o Senhor, mas também muitos fariam isso, e muitos estavam fazendo naquela época, porque Ele disse assim, que quando Ele fosse levantado no madeiro, Ele não ia atrair todos para Ele. Olha só, o próprio Senhor Jesus já dizendo, declarando e profetizando, mas Ele disse que atrairia muitos para Ele, porque muitos também iriam voltar atrás, muitos iriam voltar para a velha vida, para a vida que levaram, porque muitas vezes o que acontece, querido, na vida cristã, muitas vezes se acha que servir ao Senhor não vale a pena, não vale a pena, e é por isso que o apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo, ele disse assim, para que nós não venhamos andar segundo a nossa vista, mas nós venhamos andar pela fé. Porque muitas vezes os olhos, as pessoas pensam assim, mas eu sirvo um Deus dono do ouro e da prata, eu sirvo um Deus que cura, mas de repente a pessoa, servindo um Deus dono do ouro e da prata, às vezes a pessoa ela está passando por um momento difícil. Eu sirvo um Deus que cura, mas de repente a pessoa está enferma. Mas eu sirvo um Deus que abre portas, mas de repente a pessoa está buscando uma porta aberta, às vezes a porta ainda não se abriu para ela. E às vezes ela fala assim, mas eu sirvo um Deus que é todo poderoso, mas até então nada de maravilhoso ou de maravilhado, nada de grandioso até então, a princípio, aconteceu na vida da pessoa. E então, tantas vezes ou tantas pessoas têm se voltado para a velha vida, voltado para o caminho de onde estavam, e muitas pessoas têm dito assim, não vale a pena ser cristão, não vale a pena, porque se for para eu ser cristão e viver como qualquer pessoa do mundo, passando pelas lutas, passando pelas aflições que o mundo passa, puxa, que diferença tem o eu então? Que diferença tem o eu se o ímpio passa por problemas e eu passo por problemas também? Se o ímpio fica enfermo e eu acabo ficando enfermo também em tantos momentos da minha vida? As pessoas pensam assim. Se você leu lá no Salmo de número 73, que é o Salmo de Asaf, Asaf questiona tudo isso, Asaf vai um pouco mais além. Asaf era um músico, um homem que foi grandemente usado por Deus. Mas Asaf vai um pouco mais além. Ele começa a admirar a vida do ímpio, como que a vida do ímpio fosse melhor que a dele. E talvez muitos dos nossos dias poderiam dizer assim, puxa, eu sou cristão, sou fiel ao Senhor, eu trabalho na empresa, meu patrão, minha patroa são ímpios, não servem a Deus, não temem a Deus. Eles servem um outro Deus, um Deus desse mundo. E olha só, eu sou empregado dele, olha só. Como é que pode um negócio desse? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Antigamente, não sei se você se lembra do que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Já foi comentado um dia aqui sobre isso. Eu quero lembrar você. Quero relembrar você. Antigamente, se escondiam coisas preciosas, porque é como nos dias de hoje, por exemplo. Hoje, você quer... A pessoa que tem dinheiro, né? No nosso caso. A pessoa que tem dinheiro, ela escolhe o dinheiro, ela guarda, né? Deixa depositado lá no banco,
Enfim, por quê? Porque você pode vir um ladrão, alguma coisa assim, rouba, o banco é roubado, mas o banco às vezes tem um seguro dele, então cobre. A pessoa pode roubar, o ladrão pode roubar o banco, você sabe disso. O teu dinheiro pode estar no banco, você pensa assim, puxa, mas roubou meu dinheiro também. Não, seu dinheiro vai estar na conta. Porque o banco tem que cobrir e dar uma segurança para você. No que é teu e está lá, não pode ser mexido. A não ser que os covers se levantem de novo, né? E façam as mesmas artes que foram feitas no passado. Mas enfim, processo normal. O que é da pessoa fica lá. Então sempre se encontra um lugar seguro para guardar alguma coisa. E antigamente, lembrando do que diz Jeremias capítulo 18, se tinha uma estratégia para se guardar tesouros. E o apóstolo Paulo ele diz lá em Coríntios a respeito de tesouros e de vasos que são usados para honra e vasos para desonra. Vasos de prata, vasos de barro, vasos de... enfim, os vasos preciosos. Mas a questão não é simplesmente o vaso. Porque hoje a pessoa ela olha para outra pessoa e ela vê a preciosidade no vaso. E não aquilo, na verdade, que é posta dentro do vaso. Você está entendendo? E antigamente, querido, para confundir os ladrões, para confundir aqueles que vinham roubar, o que as pessoas faziam? Elas não colocavam suas preciosidades na caixinha de joias, elas não faziam isso. Elas não colocavam aquilo que era mais precioso no vaso de ouro e nem no vaso de prata. Porque os ladrões já iam direto lá. Bom, vaso de ouro deve ter coisa boa, que eu vou procurar lá. Um cofre, dentro do cofre tem que ter alguma coisa. Então vou procurar lá. Eles faziam diferente. Eles tinham o costume de colocar as suas riquezas, até mesmo os seus salários, dentro, e eles guardavam dentro de vaso, só que eles guardavam dentro de vaso de barro. Olha só que interessante. Por que acontecia isso? Porque não chamava atenção. Então os ladrões passavam, olhavam do vaso de ouro, vaso de prata, às vezes tinha até uma coisinha ali, mas para enganar. E isso está escrito nas histórias, até mesmo bíblicas, paralelas, você encontra. Então ele não chamava atenção, eles procuravam assim, às vezes levavam uma coisa em outra, mas o de valor estava no vaso de barro. Os ladrões passavam desapercebidos, passavam para lá, não davam importância para aquele vaso de barro. O vaso já é simples de barro, quem é que vai querer isso aqui? Quem é que vai guardar alguma coisa? Deve estar vazio. E eles faziam isso. E quando o Senhor ele fala a respeito desse assunto, a respeito de nós, como vasos, e é por isso que ele faz questão de nos moldar da maneira com que ele quer. Porque muitos outros vasos, vamos dizer assim, criados até mesmo formados pelo Senhor, eles muitas vezes têm dificuldade para ser moldados, porque eles já têm sua preciosidade. Mas o vaso que é de barro, o único tipo de vaso que você vê Deus moldando é o de barro. Os outros não. Mas o de barro, aquele que é maleável, aquele que tem condição e permite com que seja feito algo nele, esse ele molda. Se possível quebra para refazer no de barro, simplesmente. Então quando nós olhamos para isso, querido, e nós olhamos para tantas grandiosidades desse mundo em que nós vivemos, nós olhamos assim e falamos, puxa, mas eu sou simples demais. A minha vida é simples demais. A simplicidade da simplicidade. O lugar que eu moro é simples, é tudo muito simples na minha vida. Mas eu quero dizer para você, querido, o precioso não está naquilo que nós temos. O precioso está naquilo que nós podemos ser diante de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Naquilo que existe dentro de nós. O barro, ele vai voltar para o pó, todo mundo sabe disso. Mas o Senhor ele vai levar a essência. Aleluia. Aquilo que está aqui dentro da nossa alma, o nosso espírito. É isso que o Senhor busca, querido. Cada um de nós, um dia o Senhor vai levar. Um dia nós vamos ter um corpo glorificado, porque aqui ele vai voltar para o pó e vai ficar aqui mesmo, mas um corpo incorruptível, que não vai se corromper, não vai envelhecer. Nós vamos ser sempre jovens, sempre garotão na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Aí isso aqui, ó, tá vendo? Tá ficando até... Tá falando que eu tô ficando vaidoso, né? Tô pintando as unhas, vou martelar a chave assim. O cabelo tá ficando branco já com esse negócio de construção, já branqueou 2, 3 vezes pra cá, branqueou. Tem vezes que não dorme de noite. Você tá falando, você tá ficando vaidoso, mas não é. Vai passando, né? Os problemas da vida vão trazendo isso pra gente, mas eu quero dizer pra você, um dia nada disso vai acontecer nem comigo, nem com você. Adeus pé de galinha, adeus cabelo branco, adeus preconceito, adeus tudo. Nós vamos ser sempre jovens diante do Senhor, amém? Se eu fui pegar
objeto aí fora, deu uns negócios aqui, sabe? Você que vai chegando a uma certa idade, você sabe o que é, né? Aqui eu parei assim, respirei, voltei na posição de soldado. Falei, não, peraí, vamos devagar aí, já não sou mais garotão. Mas um dia, querido, não vai ser nada disso. Um dia nós vamos ter o nosso corpinho reformado na funilaria do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Então, querido, voltando aqui para a palavra do Senhor, assim como nós lemos no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, no versículo 11, por que eu comentei tudo isso, querido? Porque aqui fala a respeito de criação de Deus, de vasos de barro, pessoas que foram formadas do pó da terra, mas olha a situação que eles estavam, olha a situação que eles se encontravam, amado. Diz assim, versículo 11 do capítulo 17 de Lucas: de caminho para Jerusalém, aqui o sujeito está em oculto, mas está falando de Jesus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus aqui, pelo meio de Samaria, por dentro ali de Samaria, da Galileia. Mas ao entrar na aldeia, porque Galileia era uma espécie de uma aldeia, não era assim uma cidade grande, não era um espaço grande, era uma aldeia. E ao entrar na Galileia, ao entrar naquela aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 pessoas que foram criadas, foram formadas ali. Deus permitiu que elas nascessem, mas elas eram não simplesmente 10 pessoas, mas eram 10 leprosos, 10 pessoas que não tinham sentido para a tua vida, não tinha sentido para viver. Porque quando hoje nós não vemos, quando a gente não vê uma situação, parece que é tudo um pouco mais simples. Mas quando os nossos olhos veem, aí vem o quebrantamento. Assim como, por exemplo, quando nós fomos em Pirapitingui, lá na Vila dos Leprosos, aqui próximo de Itu, já em Itu, onde nós víamos pessoas que, alguns você não consegue nem entrar, não dá para entrar, não é permitido entrar, porque é contagioso, então tem que ficar isolado mesmo. Alguns você consegue até ver, alguns até chegam a andar dependendo do tipo de lepra. Alguns vai caindo assim, parte do seu corpo cai a orelha, cai o nariz, cai. Difícil, alguns andam com o pano amarrado, porque caiu assim algum membro do seu corpo assim. Então é difícil. Então dependendo do grau da lepra, é um lugar onde eles ficam refugiados. Interessante que nesse lugar a gente não vê missionário, né? A gente dificilmente vê alguém lá fazendo um trabalho de multidões, porque aquele lugar não traz multidões. Aquele lugar traz pessoas que amam, pessoas que se compadecem, pessoas que vão lá realmente conhecer, saber o que é o estado de lepra, realmente saber o que é o sofrimento, para valorizar a vida aqui fora. Porque às vezes a pessoa fala assim: o que é a minha vida? O que é a sua vida? Vai no hospital, principalmente nesses do SUS, que é retrato disso. Dá uma passada lá naquele corredor, você vai ver de tudo. Pessoa gemendo, pessoa ali gritando de dor, pessoa sem ter onde ser colocada. O que é você? O que é a tua vida? Deus permitiu que você estivesse aqui nessa noite para adorar o nome dEle. Você é privilegiado, privilegiada do Senhor. Você pode pensar assim: mas eu não estou 100%, Paulo. Você pode não estar 100%, querido, mas você tem boca para louvar, você tem boca para adorar, você tem mão para aplaudir o nome de Jesus. Você tem condição, você tem pernas o suficiente pode para te trazer na casa do Senhor. Você tem condição de adorar Ele. E aí, querido, vieram esses 10 leprosos. O que eram 10 leprosos na época, querido? Eu vou só fazer um pequeno comentário para não se estender muito o nosso tempo. Então, no Antigo Testamento falava muito a respeito desse assunto de lepras também. E algumas traduções no Antigo Testamento, como lepra, uma das traduções quer dizer uma pessoa que tem condição escamosa na pele humana, uma escama, espécie de uma escama. O tipo de lepra, um dos tipos de lepra que existia na época. E uma das outros tipos de lepra era comparada a uma doença do homem, que às vezes era assim muito grave. E às vezes era até mesmo um sinal de desagrado de Deus, como quem Deus tinha se desagradado da pessoa. Então a pessoa era contagiada por lepra. E você pode ver isso quando, por exemplo, Miriam e Arão, eles entram em contenda a respeito de Moisés. Ficam questionando por causa do casamento de Moisés. Moisés havia se casado com a mulher. E eles entraram em contenda: mas quem é Moisés?
e começaram a se colocar como juiz ali perante Moisés. Moisés, Deus, como punição, feriu Miriam com lepra. E aí quando ela saiu da tenda, ela estava totalmente leprosa. E Deus deixou assim uma coisa assim muito clara. Ele disse assim: olha, com o meu servo Moisés falo eu, e com o meu servo Moisés eu trato com ele e falo com ele face a face. Não precisa, como quem diz assim, não precisa de juiz para julgar meu servo Moisés. Olha só, Deus interferindo a intimidade de Deus com Moisés, porque Moisés era o homem mais manso da terra. E Moisés, ali na sua misericórdia, ele orou a Deus e falou: Deus, tira essa lepra de Miriam. Moisés orou intercedendo pela vida de Miriam, mas mesmo assim ela foi tirada do arraial, porque o leproso não podia permanecer no arraial. Ela foi tirada do arraial, permaneceu um tempo fora do arraial, até que Deus tirasse a lepra dela para que ela voltasse. Então você percebe a condição de alguém leproso? Alguém leproso era totalmente discriminado da sociedade, alguém ficava totalmente à margem, totalmente de lado da sociedade. A pessoa não tinha contato com pessoas comuns, pessoas que eram tidas como normais. O leproso não. O leproso ele sempre ficava de fora. O leproso ele tinha um cantinho dele, um lugar onde as pessoas, leprosas estavam ali, elas amarravam um sino, como um animal amarra um sino. Quem morou no sítio sabe disso. Alguns animais, por exemplo, eles amarram um sininho assim no animal. Então quando o animal vem vindo, a vaca, o boi, enfim, quando eles iam vindo, a pessoa sabia que o animal estava vindo, né? Pode correr, porque sobe na árvore, porque ele vem vindo, né? Então vinha blim, blim, blim. Aí a pessoa, ó, o animal vem vindo, o sino tocando. Não estou vendo, mas o sino está tocando. Então o leproso ele também andava com um sino, sinete, para anunciar que ele vinha chegando, para as pessoas dispersarem, porque o leproso vinha chegando. E muito mais que isso ainda, muito mais humilhante que isso ainda, quando o leproso ia chegando, se gritava: imundo, 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 para mostrar que ele vinha chegando, porque ele estava na condição de imundícia. Você sabe a quem Deus compara, a quem Deus chama de imundo? Em Isaías capítulo 64, lá no comecinho, fala a respeito de trapo de imundícia, trapo de sujeira, as nossas justiças diante de Deus, algo sujo, algo imundo, algo que não serve para nada. Como que diz assim: olha, aquele que não vale nada, aquele que não serve para nada está chegando, o leproso vai vindo. E é chamado e é comparado também como imundo o próprio diabo. Imundo. Olha só que condição que chega o leproso, lá no final mesmo de toda a humilhação, na humilhação da humilhação. Então, antigamente os leprosos, quando eles eram contagiados por essa enfermidade, eles eram obrigados a sair do arraial, dependendo do tipo de lepra. Eles viviam a vida totalmente isolada, e eles não tinham direito praticamente de nada. E eles viviam, porque, claro, se a pessoa vive à margem da sociedade, ela não pode trabalhar. Se a pessoa vive à margem da sociedade, vive isento de tudo, fora, longe de tudo, a pessoa não vai poder trabalhar. Como é que ela vai comer? Como é que ela vai beber? Então, eles viviam de doações que eram feitas e eram deixadas em determinados lugares. Os leprosos vinham, pegavam os objetos da alimentação e voltavam para o lugar de origem, para o lugar onde eles permaneciam. Esse era um leproso. Essa era a condição de um leproso. Então, quando a palavra do Senhor fala a respeito, por exemplo, de um leproso que se chegou diante do Senhor e se prostrou, era um destaque. Porque alguém na condição de imundície chegar diante do Todo-Poderoso e se prostrar diante da presença dele, de reconhecer a grandeza do senhorio de Jesus. Como quem diz assim: olha, me chamam de imundo, de impuro, me deixam de lado, toda a sociedade, toda a humanidade. Mas eu sei que Tu és o meu Senhor, eu sei que Tu és o meu ajudador. Se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo dessa lepra. Posso ter uma vida normal. Assim se comportavam os leprosos, porque eles na verdade não tinham praticamente nada a perder, porque suas vidas já estavam praticamente perdidas. E é comparado à lepra, você sabe o que é comparado à lepra? O pecado do homem, o pecado da humanidade. É também comparado à lepra que existia na época das pessoas. Por que é comparado com o pecado da humanidade? Porque
os leprosos viviam separados e distantes das pessoas comuns e principalmente das autoridades. As autoridades ignoravam leprosos. E o pecador, a pessoa que vive na prática do pecado, ela é escravizada pelo pecado e pela vida errada. O que acontece? Ela automaticamente também, ela cria uma distância entre ela e Deus. A própria pessoa cria Deus, não, mas a pessoa cria. Isaías capítulo 61, capítulo 59, versos 1 e 2 diz isso. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, a mão do Senhor não está encolhida, mas as iniquidades, os pecados das pessoas, do povo, separam o povo de Deus. Isso que separa. E é comparado, e aí vem uma sequência. O leproso, ele é o quê? Ele era miserável, ele não tinha nada, ele não tinha herança, ele não tinha vida. Quando morresse, ele era enterrado lá com um monte de gente. Era um leproso só. Você viu que a pessoa sem Jesus, você viu que Jesus tolerou e a misericórdia dele para com as nossas vidas? Existe uma canção que nós cantávamos um tempo atrás, ela diz assim, falando a respeito da fidelidade do Senhor, porque Ele é fiel, Ele prometeu misericórdia para conosco, e Ele é fiel, Ele permanece nessa misericórdia. É por isso que nós somos alcançados. A canção diz mais ou menos assim: tua fidelidade é grande. Vocês lembram? Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Nós somos alcançados por tudo isso, amor. Nós não tínhamos nada que chamasse a atenção de Jesus, e não temos nada que chama a atenção de Jesus. A única coisa que vai nos diferenciar, como já comentamos dias atrás, é o que o Senhor nos deu, Espírito Santo. De nós não temos nada. É por isso que eu digo para você, todos os dias seja agradecido ao Senhor pela obra que Ele tem feito na tua vida. Porque Ele te deu algo, e pelo que Ele te deu, Ele vai te buscar. Isso se chama penhor. Se você fazia juramentos por bigode, por uma coisa, por outra, hoje somos... o Espírito Santo é um penhor. O que é um penhor? Só vamos voltar para o assunto. Quando alguém penhora alguma coisa, funciona mais ou menos assim. Eu vou voltar. Sabe? Eu vou voltar. Tem uma obra para fazer, eu vou voltar. Que garantia que é que você vai voltar? A garantia é que eu vou deixar algo de valor. Às vezes a pessoa deixa um documento, algo que é precioso, se é o CPF, RG, um cartão de crédito, alguma coisa assim. Como quem diz assim, eu vou voltar. Essa certeza, a garantia de que eu vou voltar, eu vou deixar algo que eu não posso ficar sem isso. Eu não tenho condição de ficar sem isso. Isso significa que eu vou voltar. Para mostrar que eu vou voltar, o que Jesus fez? Ele deixou o Espírito Santo. Porque o céu sem o Espírito Santo, como é que fica? A obra do Pai, no Antigo Testamento, a obra do Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, essa é a obra do Espírito Santo. E Ele deixou o Espírito Santo, diz a palavra, como um penhor, como quem disse assim, eu vou voltar para buscar vocês. E a garantia que nós temos, claro, nós confiamos, temos fé, cremos na palavra, mas é a garantia maravilhosa, querido, é o Espírito Santo, que significa que Jesus vai voltar. Porque quando Jesus voltar para nos buscar, aí o Espírito Santo vai ser tirado da terra juntamente conosco, e vamos nos apresentar diante do Senhor dos Anjos. Então o Espírito Santo, o Espírito maravilhoso, é o bem do Senhor aqui na terra. E quando a pessoa recebe Jesus na vida dela, o Espírito Santo passa a habitar na vida dela, ela passa a ser preciosa. Seja ela vaso de barro, mas ela passa a ser preciosa. Preciosa não pelo que ela é, mas pelo que tem dentro dela. Amém? Fala assim comigo, eu sou precioso. Eu sou precioso. Por meu Jesus. Por meu Jesus. Amém? Então, querido, quando esses leprosos, eles viram, então, eles, ao entrarem na aldeia, saíram-lhe a ele, vieram ao encontro dele 10 leprosos, e que ficaram ali de longe, e gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós, tem misericórdia de nós. O que eles fizeram? Eles ficaram de longe, porque eles não poderiam se aproximar de Jesus, isso era natural na época. Então eles ficaram de longe, à distância de Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, querido, a
palavra do Senhor diz que Ele tem misericórdia, Ele tinha compaixão das pessoas. Compaixão é tomar as dores da pessoa. Jesus, ao vê-los, disse-lhe: ide e mostrai aos sacerdotes, porque era um costume da lei, mostrai aos sacerdotes, ou seja, vão, vocês estão curados, considerem-se curados, vão testemunhar, mostrar aos sacerdotes, como quem diz assim, para ver quantas coisas Deus tem feito na sua vida, mostrar quão grandes coisas o Senhor tem feito na vida de vocês. E eles foram crendo. Como que alguém dissesse assim para você: olha, vai, você está procurando, você está buscando algo que é tudo na tua vida. Você busca de Deus, você recebe a palavra dizendo: vai nessa fé. Mas mostrar ao sacerdote significava também dar testemunho. Vai dar testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Mas até então, aparentemente nada tinha acontecido. Eles poderiam até dizer assim: mostrar ao sacerdote: olha que minha lepra. Mostrar para o sacerdote para quê? O sacerdote vai falar: pai, você toma jeito, você está leproso ainda, mostrar para mim? Você devia mostrar para mim se a sua lepra tivesse ido embora. É a mesma coisa, querida, aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, mas não acreditam naquilo que Deus pode fazer na vida delas e através da vida delas. Elas acham que é muito. Elas acabam diminuindo a Deus, achando que Deus é simplesmente um Deus como esses por aí. Elas esquecem que o nosso Deus é Criador dos céus e da terra. Eles esquecem que o nosso Deus, que tem todo o poder, toda a autoridade nas suas mãos, e Ele que governa todas as coisas. A pessoa se esquece disso e ela olha para ela, sabe? Mas eles não, eles ainda assim eles creram. E eles foram, e diz a palavra do Senhor, que eles ali caminhando, um dos 10 leprosos, vendo que fora curado, ou seja, só durante a caminhada, eles perceberam que eles tinham sido curados, porque a princípio, quando receberam a palavra, não. Eu estava conversando com alguém esses dias. A pessoa tem um desejo no coração de fazer a obra, mas ela tem vamos dizer assim, uma insegurança. Puxa vida, será que Deus vai... Meu Deus, eu vejo tantas pessoas assim, tentarem, buscarem, mas acabam voltando e... Será que Deus é comigo? Será que Deus vai me honrar? Eu falei assim para a pessoa, eu falei: mano, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que Deus só vai fazer na tua vida a partir do momento que você dá um passo para Ele. Falei: quando você estiver no teu lugar de conforto e de segurança, como você chama, Deus não vai fazer. É como Abraão: sai do teu lugar, sai do meio da tua casa, dos teus parentes, sai da tua parentela, que era um lugar de aparente segurança, e você vem pela fé para um lugar onde eu vou te mostrar. Aí quando ele começou a dar passos de fé, Deus começou a fazer algo. Falei assim para ele: quando você sair do teu comodismo, aí você vai mostrar realmente para Deus o que você quer que Ele faça na tua vida. Aí ele tem coisa para fazer. Por enquanto você está na tua segurança. Segurança entre aspas, né? Porque a maior segurança não é estar dentro do barco, como os 11 discípulos. A maior segurança é dizer, assim como Pedro diz. Muitos criticam Pedro, né? Se tu és o filho, se tu és o mestre, se tu és o Senhor, então manda que eu vá até ti. Eu vá até o Senhor. O que ele fez? Ele saiu do lugar de segurança, do lugar de comodismo, e ele começou a andar sobre as águas. Jesus fez aquelas águas ficarem duras, como que fosse um chão. Afundou por um período de tempo por causa da sua fragilidade, por causa da sua falta de fé. Porém, a água estava ali como se fosse um concreto. Para Jesus é tudo a mesma coisa. Então, querido, existem coisas na nossa vida que, enquanto nós ficarmos questionando a respeito do por que somos assim, por que acontece assim ou daquele jeito, ou por que aconteceu aquilo, nós vamos continuar vivendo na mesma vidinha que nós vivemos. Mas quando nós começarmos a aprender a viver pela fé, quando nós tomarmos atitudes de fé diante do Senhor, nós vamos ver que Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. E Ele pode fazer coisas grandiosas através da nossa vida. E que você pode ser um instrumento de Deus para fazer além daquilo que você poderia fazer ao teu entendimento. E eles, querido, caminhando, eles perceberam que eles foram curados, diz a palavra, e vendo que fora curado um deles, ele voltou, dando glória a Deus, em alta voz, e ele chegou então, aí sim, ele chegou diante do Senhor, ele prostrou o rosto em terra, aos pés de Jesus, e agradecendo a Jesus, ele era, sabe o que? Além de ser leproso,
samaritano. Samaritano, eles tinham um problema com os judeus, por questões políticas, religiosas também. Isso lá no passado, a coisa que vinha se arrastando de tempos. Então eles tinham esse problema, os judeus samaritanos. É como hoje os problemas que se vê no Oriente Médio, né? Um fala oi, o outro atira uma bomba. Os samaritanos e os judeus eram assim, dessa maneira. Então sempre existia essa questão, eles não se comunicavam. E esse era samaritano. Jesus poderia dizer muito bem: você é samaritano, rapaz, vai para lá. Se um judeu viesse agradecer, tudo bem, você é samaritano, você não tem nem que agradecer, vai embora. Mas ele se prostrou diante de Jesus. Ele agradeceu a Jesus. E esse era samaritano. Então Jesus, ele perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro? Ou seja, Deus não tem feito tantas obras através ou nas nossas vidas? Deus não tem feito tantas obras? Nós não falamos, e todas as pessoas não sabem disso, que nós vivemos, todo ser que tem fôlego louve ao Senhor, e que se nós estamos vivos é porque Deus nos deu vida? Nós não sabemos isso. Todas as pessoas não sabem disso, que elas são sustentadas não pelas suas pernas, pelos nervos, pelos tendões, pelos ossos aqui, mas elas são sustentadas pela mão do Senhor. Todas as pessoas não sabem disso. Todas as pessoas sabem. Elas podem não reconhecer, mas elas sabem que essa informação ela corre. Deus é que sustenta, que segura cada um de nós, amado, de pé. Se Ele nos soltar, a partir de amanhã, você vai ver todo mundo aqui de cadeira de roda morto, se Deus nos abandonar. É por isso que vem um apelo do salmista no Salmo de número 51, ele dizendo a respeito da presença do Senhor: Senhor, não me tire de mim o teu Espírito, não permita que a tua presença venha sair de mim, Senhor, por causa da necessidade do homem de Deus, amado. Então, mais bem-aventurado, a pessoa mais feliz da terra, é aquela pessoa que reconhece que é dependente do Senhor e que vai até o Senhor por causa disso. Assim como esse leproso. Não eram 10 os leprosos, mas cadê os outros 9? Os outros 9, sabe para onde eles voltaram? Sabe para onde eles foram? Foram viver suas vidas. Eles foram fazer aquilo que para eles era importante. Talvez voltar para o trabalho, talvez sustentar suas famílias, porque estavam abandonados ali. Talvez voltar para os seus parentes para mostrar assim para os parentes: olha só, fomos curados, hein? Agora podemos levar uma vida em sociedade, agora sim. Esse homem deixou tudo de lado. Sabia que tudo isso era importante, sim, mas ele chegou diante do Senhor e ele glorificou o Senhor. E esse foi bem-aventurado. Aleluia. Porque ele não encontrou simplesmente a cura, amado, mas ele encontrou muito mais do que a cura. Ele encontrou o dono da cura, o dono da salvação. Aquele que disse: aquele que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele encontrou saída para a vida dele. Então, quando você vem até Jesus, querido, você não encontra simplesmente algo que você procura, querido. Você encontra algo muito mais excelente. Você encontra, interessante que Jesus é a entrada, mas ele é saída também. Interessante, né? Quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Sabe? Porque existem pessoas que nós até mesmo conhecemos tantas dessas, e passam fome e tentam saciar a sua fome com tantas coisas no mundo aí fora. Sabe por quê? Porque aquilo que sacia, na verdade, acaba ficando para trás. Deus colocou dentro de nós, o bom Deus é maravilhoso, que é perfeito em todas as suas obras. Quando o homem, sabendo da ingratidão que existe no coração do homem, quando o homem pecou, Deus tirou algo do homem. Deus tirou a essência, Deus tirou algo que era precioso, estava dentro do homem. A pessoa só encontra isso quando ela busca o Senhor. Ela tem isso de volta. Não na sua plenitude, nós vamos receber quando nos encontrarmos com o Senhor. Mas ela só encontra isso, encontra parte disso quando ela se chega diante do Senhor. Ela não tem nada, mas ela é uma pessoa feliz. Ela tem a alegria da salvação. Ela, querida, até mesmo enferma, ela tem a certeza de que se ela não sair daquele leito de enfermidade, ela sabe muito bem onde ela vai estar. Se Deus não me curar, eu quero estar morando com Ele, eu quero estar a eternidade toda com Ele, Senhor. Senhor, se o Senhor não me curar disso aqui, Senhor, esse corpo aqui está meio velhão, já está meio desgastado com o tempo. Se o Senhor não me curar,
Não tem problema. O Senhor é o dono da cura, mas se o Senhor não me curar, eu quero glorificar o Senhor mais perto ainda do Senhor, ainda é glória. Quero estar mais perto ainda do Senhor. Ter essa certeza, amado. Existem pessoas que põem a cabeça no travesseiro, mas não têm essa certeza, essa garantia. Primeira dor que aqui bate no peito da pessoa: ai meu Deus do céu, e agora? E agora, amado, de quem é a tua vida? A tua vida pertence a você ou pertence a Deus? Nada do que nós chamamos de nosso, amado, nós sabemos tomar conta direito. É por isso que nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Por isso que um dia nós falamos assim e prometemos ao Senhor: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor todos os dias até a tua vida. Não sabemos que tomar conta nem da nossa própria vida. Às vezes que sabemos, os 23 anos que eu tentei esconder cabeçada para tudo quanto é lado. A coisa só começou a se endireitar quando eu encontrei Jesus. Jesus falou assim, através da palavra, através do Espírito: é assim, rapaz, que vive. Olha a bússola e olha o manual de instrução aqui. Aí a gente começa a tomar jeito, porque o Espírito Santo vai lapidando e vai nos mostrando como é. Mas só Deus ele tem cuidado de nós de uma maneira perfeita e maravilhosa, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, querido. Se coloque de pé, por favor. Dos 10 leprosos, um veio agradecer ao Senhor e glorificar o nome dele. Teve encontro real com Deus. De tantas pessoas, você veio aqui essa noite. E você veio agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na tua vida. E você veio agradecer ao Senhor, querido, pela grande obra que Ele tem realizado na tua vida. E eu louvo a Deus por isso, querido. Eu louvo a Deus por isso. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa noite. E que você, querido, por favor, não pedisse nada. Mas eu gostaria que você agradecesse ao Senhor pela obra que Ele tem feito na tua vida. Que você louvasse esse Deus porque Ele é bom. E porque a tua benignidade, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós, aliás, somos encontrados por essa misericórdia, fomos encontrados pela fidelidade do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te louvamos, Pai, nós te damos graças, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque Tu és digno, sim, de todo louvor. Nós te damos graças, Pai. Oh, Pai Santo, porque graça significa favor que não se merece. E nós, de maneira nenhuma, merecíamos o favor do Senhor para com as nossas vidas. Mas o Senhor nos fez. Mas o Senhor nos alcançou, Deus, pela Tua mão, pelo Teu braço forte, assim como está escrito, nós somos alcançados, nós somos trazidos para Ti, Pai, nós somos restaurados, ó Deus, pela Tua mão, Pai, e com grande obra o Senhor fez em nós, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós não merecemos, Deus, absolutamente nada, mas nós queremos agradecer por essa grande obra, Pai. Agradecer, Deus, porque nós fomos tirados das trevas para a Tua luz. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, assim como diz a Tua palavra, nós somos tirados do esterco, fomos tirados da podridão, fomos tirados lá da lama, Pai Santo, e o Senhor nos limpou, o Senhor nos lavou, nos passou o perfume de Cristo, e hoje nós estamos aqui, Pai Santo, de vida nova, de vida renovada, Pai, reconhecendo o Senhor nas nossas vidas, declarando que Tu és o Senhor, declarando que Tu és o Salvador, declarando que só o Senhor é que pode fazer essa obra na vida de qualquer pessoa. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero, Deus, te louvar. Eu quero te louvar, Pai Santo, porque Tu és fiel, pela Tua fidelidade. Aleluia, Jesus. Louva a Deus assim comigo, dizendo: Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade
Obrigado, Pai Santo, porque um dia nós somos encontrados por Ti, Pai Santo. O Senhor tinha um plano de salvação para as nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela não cai, ela não caiu com o tempo, mas ela permaneceu e prevaleceu. E é por isso que nós somos alcançados. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é fiel e o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas. E a promessa do Senhor é que nós e nossa família seríamos salvos. Nós queremos apresentar, Pai, diante do Senhor, cada família, Pai, cada um que representa as suas famílias diante do Senhor nessa noite. Pai Santo, em nome de Jesus, alcança, Deus, o meu pedido nessa noite, Pai Santo. Cada um, Deus, que não puderam estar aqui, ó Pai, e pertence, Deus, a nossa família, Pai Santo. Mas ainda hoje, em nossos dias, Pai, continuam adorando ídolos, continuam, Deus, se prostituindo, continuam, Deus, adulterando, continuam, Deus, vivendo suas vidas, Pai, de bebedices, de prazeres, Deus, desse mundo afora, Pai Santo. Mas a promessa do Senhor para com as nossas vidas é para nós, Deus, e para a nossa família. E ainda muitos, Deus, andam, Deus, em caminhos errantes, enganosos por aí, Pai Santo, em tantas falsas doutrinas, em tantos erros, Pai Santo. Mas a tua fidelidade, Deus, ela se estende de geração em geração, e ela chegou, Deus, até nós. Então nós cremos, Deus, que a salvação do Senhor é para nós e para a nossa casa. Então nós vamos declarar mais uma vez, Deus, a respeito da tua fidelidade, porque nós queremos, Deus, que tu és um Deus fiel e a tua palavra não é vazia. Aleluia, tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu. Bendito Deus, grande é tua fidelidade. Mais uma vez para encerrar, tua fidelidade, peça ao Senhor. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Mais uma vez, grande é a tua fidelidade, Senhor. Grande é a tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, Pai. Nos acompanha, Deus, em paz e segurança para os nossos lares, guardando, Deus, a vida dos teus filhos, Pai. Leva-nos em paz e segurança, Deus. Oh, Pai Santo, vá, Deus. Oh, Pai Santo, na companhia deles, entra, Deus, na casa dos teus filhos, ó Pai. Porque, por mais, Deus, que simples seja o ambiente onde eles estejam, onde eles moram, Pai Santo, nós já sabemos que o importante não é simplesmente o ambiente, é o vaso de barro que está naquele lugar, e a preciosidade que pode estar e que está dentro desse vaso, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, essa semana, Pai, esse restinho de semana, Pai Santo, para que no sábado nós estejamos aqui adorando e bendizendo o teu santo nome. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus.